Gouveia citou a questão do Simples Nacional e da questão tributária, fiscal das micro e pequenas, e aí a gente podia, acho que, fazer um gancho para a questão regulamentar. Como está se modificando a regulamentação do setor? Um pouquinho, o PAT tem a sua própria regulamentação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas existem novos movimentos regulatórios. Eu queria que vocês explanassem um pouco isso, em especial o Banco Central. A gente tem uma situação que é interessante, a gente discute isso na CERT com o Arthur, com todas as 20 empresas associadas. De novo, a gente tenta trazer um pouco de algum conhecimento específico nisso, ou seja, nos 40 países que a gente atua, alguns deles têm muita semelhança, principalmente a relação ao PAT. E hoje, por exemplo, na Europa, em matéria de regulamentação, temos algumas regulamentações de bancos centrais europeus relacionadas ao pré-pago, mas em todas elas os vouchers benefícios estão fora, porque são analisados de uma maneira mais específica. O que eu vejo hoje, eu acho que é uma discussão interessante para nós, e é o nosso debate na CERT, é aprofundar essa discussão, esse debate que a gente tem hoje, altamente positivo com o Banco Central, porque, afinal de contas, para algumas das empresas, talvez todas, isso é novo. Nós estamos falando, novamente, que somos regulamentados há 38 anos. Mas agora, com essa novidade da regulamentação, o debate se torna cada vez mais rico para tentarmos chegar naqueles pontos onde algum detalhe ou vários detalhes do nosso negócio deveriam ser vistos de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Eu sei que a gente vai desdobrar um pouco o Banco Central, mas talvez, eu não sei se a plateia sabe do arcabouço regulatório atual, do PAT, e nós sabemos que existem 3 bancadas principais que regulam esse setor há 38 anos, que é a bancada laboral, a patronal e a governamental, com 7 integrantes cada uma, participando de uma comissão tripartite que regulamenta e vigia e fiscaliza e atualiza a regulamentação desse setor. Então, o Banco Central agora considera esse setor um arranjo de pagamento, então a indústria estaria subordinada a um novo arcabouço regulatório. Então, acho que talvez seja bom entender um pouco os benefícios que essa regulamentação traz para nós. A gente acha que a regulação é favorável, a gente é favorável à regulação, a gente suporta esse movimento, porque ele vem para dar mais robustez ao sistema, a garantir risco sistêmico. Então, a gente é favorável a esse tipo de movimento, tá? Para entender melhor, fiscalizar melhor a indústria. Então, essa é a posição da CERT, a nossa é a posição da CERT, que vem para ajudar. O que a Laú comentou e que a gente precisa reforçar é que esse setor ele já é regulado pelo PAT e ele tem algumas especificidades do negócio que a gente precisa debater um pouco mais, precisa aprofundar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem todo um conceito de garantia de rede. A rede não é aberta, a gente tem todo um conceito de garantia nutricional da rede. A gente tem, o processo ele é um processo que precisa ser aprofundado, mas, de novo, reforçando, a gente é favorável e a gente é apoiador desse movimento regulatório, que a gente precisa só aprofundar na nossa indústria, que é uma indústria diferente, que já está regulada há 38 anos pelo PAT, pelo Ministério do Trabalho, e que fiscaliza, que regulamenta, que trabalha, que evolui com o nosso sistema. Então, a gente acha que vem para ajudar o segmento, vem para dar robustez, vem para dar segurança, e é favorável. O que a gente precisa é olhar esse segmento de uma forma um pouquinho mais cuidadosa para que a gente olhe alguns aspectos específicos dessa indústria. Só complementando, uma questão muito interessante nessa inovação mesmo, nessa nova fase que engloba, nós estamos há quase 40 anos, com um modelo de negócios, com um subordinado a regras definidas por um órgão governamental. Então, todo esse processo é novo. Mas interessante nisso tudo é que é muito bem-vindo, como disse os companheiros aqui, mas, acima de tudo, a gente tem que trabalhar a percepção que o mercado tem do nosso negócio, que às vezes não é a mesma percepção que o órgão regulador tem. Mas essa percepção do mercado, como o mercado nos encara, né, em todo esse tempo, junto com essas mudanças que vieram agora, isso precisa ser trabalhado de forma muito, assim, com muita atenção, porque realmente
o mercado nos vê de uma forma, pelo modelo de negócio, por tudo, e que de repente ele está achando que, mas essa não é a percepção que eu tinha. Mas vamos ter que trabalhar isso também junto aos clientes, etc. O que o novo arcabouço regulatório causa aos médios e pequenos players que operam o programa social, além das grandes empresas aqui representadas? Qual é o maior impacto que a regulamentação pode causar para as pequenas e médias empresas? A gente tem hoje, acho que o Arthur chegou a comentar, não me lembro, mas são quase 200 empresas inscritas no programa hoje, provavelmente 60, 70 ativas, onde delas existem várias empresas regionais, das quais nós representamos na CERT. Nós somos membros do conselho da CERT. Então, aqui nós estamos falando como uma empresa, e sim como uma associação que tem os seus associados, aumentando a cada semana os nossos novos associados, e a gente tem sim que discutir em nome deles. A gente entende que esses pontos que a gente vem debatendo com o Banco Central, que tem que ser aprofundados, nós temos que tomar cuidado, porque é claro que empresas maiores poderão suportar isso no início de uma maneira, isso se for analisado como está hoje escrito, sem muitas análises ou discussões. Mas, sem dúvida, essa pergunta é importante para o segmento, para suportar as pequenas. Vocês podem imaginar a quantidade de pequenas empresas que ligam lá para o Arthur para tirar uma dúvida, para saber como é que eu vou ficar agora, como é que eu faço aquilo, como é que eu atendo aquele item. Então, eu só estou querendo ser repetitivo, sim, para dizer que o ambiente que a gente tem hoje com o Banco Central é altamente favorável para a gente colocar, e já colocamos várias vezes, vários assuntos, tudo de uma maneira muito aberta e para debater, para a gente começar de uma maneira que a gente entende que vai atender a todos. A indústria entendeu a nova regulamentação do Banco Central como arranjo de pagamento como o principal tônica à segurança do sistema, a segurança para o ciclo de pagamento. O que vocês poderiam comentar ou falar sobre a robustez de segurança que o sistema tem ao longo de 40 anos e que aspectos o Banco Central deveria considerar como diferente para esse segmento, que pudesse ajudar o setor a se desenvolver, a cumprir o programa social e, ao mesmo tempo, garantir solidez e segurança para o sistema? Eu vou ser contundente, tá? Eu acho que esse mercado ele vem se desenvolvendo ao longo de 40 anos e ele tem algumas práticas estabelecidas que a gente vai ter que revisitar agora. Lembra que toda receita, o mercado dos lados, ele tem, como foi falado ontem aqui, ele é um mercado de vasos comunicantes. Então, um ponto importante a abordar é uma prática de rebate, está na emissão. Então, porque isso desequilibra um pouco o mercado dos pontos. Então, esse seria um ponto a gente a mergulhar e entender isso de uma forma profunda, para que a gente consiga equilibrar um pouco esse mercado de dois lados. Tá? Você está dizendo que as taxas da rede afiliada de estabelecimentos em relação às taxas das empresas clientes estão desequilibradas? Não tem dúvida. E que a reconstrução desse equilíbrio passa por um processo evolutivo de arrumar esse equilíbrio no mercado dos lados. Esse é um ponto. Se fala muito, está se publicando sobre prazo de reembolso a lojista. Tá? Então, esse é um outro ponto a ser entendido com profundidade, que não é tão simples, ele não é um assunto simples, por quê? Porque na prática de mercado, o nosso negócio é pré-pós, porque você tem um prazo que você dá às empresas, e isso está estabelecido ao longo dos 40 anos de existência do PAT. Então, precisa sim um aprofundamento para ver o impacto de um processo se caminhar para esse lado, porque isso pode ter um impacto muito grande, sistêmico, na nossa indústria. Tá? Então, tem alguns elementos práticos, pragmáticos, que precisam ser olhados com cuidado. E a gente costuma até brincar quando a gente fala que é um bom exemplo de pré-pago, mas, na verdade, o nosso negócio ele é pré-creditado, né? Porque o cliente, 80% das carteiras de clientes das nossas empresas, todas da CERT, 80% tem prazo de pagamento, alguns acima de 30 dias. Então, qualquer mexida, qualquer nova definição que olhe só um lado, vai ter um desbalanceamento grande, e aí eu volto a dizer, não é advogando por causa própria, porque não serão as grandes que terão esse problema. Mas se eu faço o descasamento sem cuidado, sem tempo de adaptação, a gente pode fazer aqui arrebentar a metade. Essa é uma questão que nós temos discutido muito
na associação, principalmente com as empresas menores. Elas têm uma carteira de clientes muito calcada no setor público, e o setor público percebe o nosso negócio como um negócio que tem um prazo para pagar. Tá certo? A lei de licitações estabelece já um prazo para tanto, no máximo de 30 dias, etc. As empresas têm uma dependência muito grande desses clientes, mas a gente vai evoluir. Já nós estamos conversando e mostrando o que está acontecendo e aprovando a própria, como disse o Alaô e o Gouveia, esse movimento regulatório novo. Agora, eu gostaria de deixar registrado o seguinte: mesmo sendo assim uma surpresa, ou tendo a extensão, o impacto que teve essa questão da regulação, e que a gente acredita e que nós somos favoráveis, há de ser destacado o papel do Banco Central, que é reconhecido por todas as empresas, inclusive pelas empresas menores, o papel de abertura para o diálogo. É surpreendente, às vezes a gente tinha uma ideia de que o Banco Central, a gente tinha até medo de bater na porta, de pisar. Eles têm sido de uma gentileza e de uma abertura impressionante. Uma abertura para o diálogo. Eles têm nos convidado para fóruns, para participar de eventos, e as próprias empresas menores, quando pedem para falar com o Banco Central, eles atendem, e todo mundo tem feito referências elogiosas. Então, isso vale a pena ser destacado. Senhores, nós temos 10 minutos ainda. Se quiserem, por favor, encaminhar as questões. Se quiserem fazer as considerações finais sobre o desafio do futuro da indústria, acho que seria oportuno. Acho que a gente, quando começa falando de inovação, e quando a gente diz que não se sente confortável em achar que a inovação se resume apenas à parte tecnológica, nós queremos deixar uma abertura, uma visão de futuro que passa pelas nossas responsabilidades em atuar num sistema ou num setor que tem como base objetivos concretos de natureza de política pública e de alcance coletivo. As nossas responsabilidades são imensas nesse contexto, e não se resume apenas no estabelecimento de uma simples tecnologia ou de uma mera transação eletrônica. E é nessa visão de futuro que eu acredito. Por quê? Porque em todo mundo cresce a consciência pela responsabilidade social, pela consciência ambiental, enfim, por todo tipo de ações concretas que permitam a valorização da dignidade do ser humano. E quando trabalhamos num setor de voucher que tem por trás objetivos concretos neste campo de promoção humana, as nossas responsabilidades são grandes, e elas, então, precisam ser vistas para o futuro. O sucesso desse setor, como sempre tem acontecido, passa pela consciência que se tem dessas responsabilidades. Só aproveitando para não deixar de dizer que, acho que o Gouveia comentou também, o grande objetivo seria a gente estar hoje dobrando, triplicando o número de trabalhadores hoje brasileiros que podem ter acesso a algum tipo de voucher. A gente fala dos 18 milhões de hoje, isso poderia ser 40, 50 milhões, e esse é o nosso grande objetivo. Estando há tanto tempo no segmento e participando desta empresa pioneira, que foi a Ticket, em trazer isso para o Brasil, para nós a gente está vendo agora um super momento, excelente, positivo, com essa regulamentação, e não querendo ser, mas sendo repetitivo, é só um momento da gente tentar adaptar, acho que a palavra-chave é essa, adaptar da melhor maneira possível as regras que estão dentro de um guarda-chuva maior,
onde lá dentro tem adquirentes, subadquirentes, bandeira, etc., onde um programa como o nosso, e não um meio de pagamento, mas um programa como o nosso, possa ser colocado de uma maneira cuidadosa, eu diria. É isso. No nosso caso, a gente tem um propósito de fazer o trabalhador se alimentar melhor. Então, esse é o cerne de nossa companhia, é o propósito que a gente está vendendo isso para os nossos funcionários, nossos colaboradores. Então, a gente tem um sonho de fazer. O ano passado, a gente fez 500 milhões de transações de compra de alimento e de refeição. Então, cada vez é participar um pouco mais dessa transação de alimento e fazer com que a gente consiga levar alimento saudável, saúde, produtividade para esse trabalhador que está sendo beneficiado. Então, a gente vê, como a Alô falou, uma expansão a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A gente quer, sim, fazer com que a gente atinja cada vez mais um trabalhador que, teoricamente, não está na grande empresa, e fazendo a filosofia de trabalho da gente, que é fazer ele se alimentar melhor. Obrigado, senhores debatedores. Eu recebi uma pergunta que eu vou ler a frase, porque eu não sei se eu entendi corretamente. Qual é o maior desafio das pequenas bandeiras adquirência nas grandes credenciadoras? Eu entendi muito bem. Eu confesso que eu não entendi a questão. Eu não sei se ele pode se manifestar. Sim. Com relação ao desafio das pequenas bandeiras, seria a aceitação nas grandes credenciadoras? Se esse seria o principal desafio? As bandeiras menores? As nossas empresas menores. Dentro das adquirentes, é isso que você está dizendo? Deixa eu tentar ver se eu consegui entender, mas vamos lá. A gente está no processo de interoperar cada vez mais as redes, tá? Então, esse é um processo evolutivo. Então, a gente já caminha para interoperar cada vez mais, ou seja, a Alelo passar em outras. Estou falando de uma bandeira grande que é a nossa. Isso vai valer para todos os emissores, enfim, todos os emissores menores. Então, cada vez mais a gente passa num processo de interoperar as máquinas para que a gente passe em outras adquirentes. Esse é um caminho que é um caminho sem volta, e te digo abertamente que a gente está começando a trabalhar nisso em projeto, em relação comercial. Eu acho que vale para a Laô, vale para a Sodexo e vale para todas as bandeiras que estão emitindo voucher de menor porte. E as pequenas, hoje, já existem vários exemplos de pequenas com grandes adquirentes. Então, de todas essas que nós falamos, ou tem uma rede própria, ou já estão com algum grande adquirente, e algumas menores já com 2 ou 3. Então, isso é uma tendência natural, agora é questão de tempo. Senhores, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Arthur, Alaor, Eduardo. Obrigado. Obrigado.